capítulo 5. Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do primeiro versículo até o verso 11. Lucas 5, de 1 a 11. Nós vamos atravessar estes 2 domingos, de abril e depois o mês de maio, com mensagens aqui no púlpito e no boletim sobre encontros com Jesus. Tanto eu quanto os pastores escalados, nós vamos estar juntos refletindo encontros com Jesus. Vamos semear isso na nossa história, encontros com Jesus, para colher isso na nossa história, encontros com Jesus. Lucas 5, de 1 a 11. Tem aqui um desses muitos encontros com Jesus. Acompanha com seus olhos. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se no barco, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, vamos um pouco mais ao meio do lago, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão Pedro: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas debaixo da tua palavra, sob a tua palavra lançarei as redes. Isto, fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou de Pedro e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram os seus sócios nesse negócio, nesse empreendimento da pescaria. Vamos ler juntos esse finalzinho? Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Vamos juntos o 11? E arrastando eles os barcos sobre a praia, encontros com Jesus. Em nossa geração, muitas pessoas já se encontraram com Jesus. 2 em minha geração que me impactam muito, vê-los falar, vê-los ministrar, são 2. Eu compartilho com você. Se alguém fizesse uma entrevista comigo e dissesse, em sua geração, a conversão de alguém, de quem impactou o seu coração, pelo menos 2 impactam o meu coração. O Fábio, um deles é da literatura, é da escrita, é das letras. Outro deles é do meio artístico musical. Um deles era o cético, não crente, ateu, de mente brilhantíssima, chamado Augusto Cury. A conversão desse cidadão me impressiona, me impacta. Ouvir o testemunho dele é bonito demais. Vê-lo falar com as suas próprias palavras. E ele fala de um jeito tão elegante,
elegante com os cristãos e elegante com os não cristãos. Ele continua sendo elegante com seus pares ateus, falando com um tom de voz e com habilidade de palavras que eu acredito que os cativa, mesmo vendo que ele agora passou para o outro lado. O lado que ele combatia, o lado que ele não cria, o lado que ele zombava. E ele encontrou-se com Jesus, fazendo em um período de sua história literária, livros que procuravam expor a personalidade de homens que marcaram a história. Então ele fez uma coleção de vários personagens para escrever sobre eles do ponto de vista psicológico. E ele diz que começou a escrever sobre Jesus de pé, assentado, e terminou ajoelhado aos pés de Jesus. Ele é que diz isso, você ouvirá dos seus próprios lábios, quando ele diz que foi escrever sobre um homem, sobre um personagem da história, e lá ele viu que ele era Deus, o Salvador e o Senhor da sua vida. E ele diz: a quem eu me entreguei e a quem hoje eu sou discípulo. É muito impactante ouvi-lo, ele que continua sendo a mente brilhante de antes, e que continua não apenas como antes, mas ele alcançou lugares da literatura que ele não tinha antes, como a posição de autor brasileiro mais lido do momento. Continua sendo ele já há muito tempo. Um outro que me impacta muito, ele era vocalista de uma banda de rock chamada Raimundos. E a banda de rock dele, ela nunca havia saído do hit, das mais tocadas. O tempo todo, eles sempre estavam nas paradas do sucesso. Então não foi um encontro de Jesus de alguém que havia quebrado, não foi um encontro de Jesus de alguém que não estava ganhando dinheiro, muito pelo contrário. Raimundos estava em todos os Rock in Rios do Brasil. E não naquela posição que abria o show. Na noite do Raimundos, eles sempre fechavam o show. E um cidadão todo tatuado, todo amalucado, com letras todas tortas, tem um encontro com Jesus. O encontro com Jesus de Rodolfo Abrantes foi na sala da casa dele. A esposa dele começou a levar umas donas lá para orar. E ele disse que toda vez que as donas estavam lá, ele saía. O Rodolfo disse que ele marcava direitinho o dia que elas iam orar para ele sair. Ele diz assim: só que eu fumava tanta maconha, que um dia eu fumei tanta maconha que eu esqueci que as donas iam lá. E eu estava tão noiado que eu esqueci e eu fiquei lá. E eu participei daquela reunião de oração. E ele diz: e nunca mais parei de orar na minha vida. E o testemunho dele é muito forte, a pregação dele é muito forte, porque ele também é muito elegante com as palavras. Ele vai em programas de audiência como Altas Horas, e ele conversa com o auditório todo, ao ponto de fazer diretor da Globo, assentado do lado, que eu esqueci o nome do fera, aplaudir as palavras do Rodolfo. E ele estava falando de Jesus contra as drogas. São pelo menos duas que eu levo na minha história que me impactam e me inspiram e me alegram ao vê-los assim, com Cristo, como todos nós. Encontros com Jesus. Um ensinamento deste texto que lemos: é Jesus quem promove estes encontros. Este é um ensinamento do texto que lemos. É Jesus quem promove, idealiza, projeta estes encontros. No texto que lemos,
não tem o versículo que no paralelo de Marcos é escrito assim: caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, porque no texto que lemos não tem essa expressão, e Marcos vai escrever esse encontro de Pedro com Jesus, Mateus vai escrever, e os dois usam esta frase, caminhando Jesus junto ao mar da Galileia. Aí essa frase vai dando mais subsídio de que Jesus marcou esse encontro. Ele estava caminhando ali no mar da Galileia porque ele estava atrás de alguém. Ele estava passando pelas margens daquele lago porque ele tinha uma agenda com alguém naquele lugar. O mar da Galileia é também conhecido como o mar de Tiberíades. E ainda tem um terceiro nome, Lago de Genezaré. O mesmo lugar tem 3 nomes: Mar da Galileia, Mar de Genezaré e Mar de Tiberíades e Lago de Genezaré. Um extenso lago de água doce com 21 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura. É o maior lago deste país, desta nação onde Jesus encarnado pisou com os seus pés há mais de 2000 anos atrás. Curiosamente, é um lago que fica a 213 metros abaixo do nível do mar. Tem o Rio Jordão como seu principal afluente, e esse posicionamento desnivelado com o mar fez dele um lago isolado por não ter nenhuma ligação com outros mares ou oceanos. Grande parte do ministério de Jesus decorreu nas margens deste lago. O Sermão da Montanha, Jesus estava em uma colina de onde se via o mar da Galileia. Eu que nunca fui em Israel, posso dizer apenas de ler livros e de ver fotos. Mas quem já fez essas jornadas de turismo, falam do que puderam ver, o local tido como onde ele pregou o Sermão da Montanha, você visualiza o mar da Galileia. É também neste lugar que Jesus andou sobre as águas. Lembra de um episódio onde ele pediu para que os discípulos fossem na frente, e depois eu vou ter convosco. E de repente ele veio andando sobre as águas, e eles até pensaram que era um fantasma. É no mar da Galileia. Aqui também, ele acalmou uma tempestade. Lembra também desta passagem bíblica? Ele está dormindo, sobrevém uma tempestade, os discípulos o acordam, e ele apenas com o poder da sua voz, ele faz sossegar vento e água. É aqui também, nas margens deste lago, que Jesus faz a primeira multiplicação de pães e peixes. Esta primeira que alimentou 5.000 pessoas. Ele marcou um encontro com alguém nesse lago, neste dia, no início dessa manhã. Se formos ler textos bíblicos, vamos perceber que esses encontros são de fato arrumados por Ele. Ele cria essas situações. Poderíamos citar Zaqueu no alto da árvore, que por mais que parece ser Zaqueu quem procura Jesus, quando Jesus passa perto da árvore e diz: Zaqueu, desce depressa, porque me convém fazer um lanche na sua casa agora. É como se Zaqueu assustasse e dissesse: ele sabe o meu nome? Poderíamos também lembrar e citar Mateus assentado na coletoria de impostos, e Jesus passa e diz: Levi, segue-me. Se eu citasse mais textos aqui,
a mulher na beira do poço na cidade de Samaria, aquele que Jesus vai para a beira do poço e diz para os discípulos: vão comprar um pouco de comida para nós. E eles saem, aí chega uma mulher, e o texto diz assim: era necessário para ele passar por Samaria. Ele tinha um encontro ali com uma mulher. A mulher não sabia. Um encontro que dá uma impressão de que foi ela que marcou é o da mulher hemorrágica. Porque Jesus está passando e ela, com muita dificuldade, dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na orla da veste de Jesus, eu ficarei curada. E esse texto dá uma sensação de que ela que está marcando esse encontro, de que ela é que está indo atrás dele, de que ela é que o alcança, que nada. Jairo encontrou com ele lá na beirada do mar da Galileia. Poderia ter feito outro caminho para ir lá na casa do Jairo. Ele passa dentro da cidade e ele fica o tempo todo assim. Ele se deixa tocar. Ele tinha um encontro marcado no meio daquela multidão com uma mulher que o tocaria, e ele se deixa encostar. Por que foi ele que marcou aquele encontro? Porque quem sofre de uma hemorragia há 12 anos, com sangue descendo pelo meio das pernas, não tem a menor condição de ir atrás de Jesus. Não tem a menor condição de procurá-lo ou de correr à Palestina para se encontrar com ele. A única chance que ela tinha era se Jesus passasse perto de onde ela estava. Era se Jesus passasse perto de onde ela morava. Por isso que ela diz: se eu apenas tocar na veste. Aí Jesus marca o encontro na agenda dele. Vou passar lá. Vou deixar ela me tocar. Vou curar essa mulher. Então, um primeiro ensinamento desse texto é Ele quem promove estes encontros. Esse texto é inspirador para nós que temos familiares não crentes, para nós que temos pessoas amadas não crentes, para que a nossa oração seja inspirada assim: Jesus, encontra com o meu filho. Jesus, monta aquelas histórias do Senhor para encontrar com meu marido. Jesus, monta aquelas histórias do Senhor para encontrar com a minha tia. Senhor, cria aquelas situações onde a minha mãe, o meu pai, o meu vizinho se encontra contigo. Porque Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e o será eternamente. Talvez para alguns de vocês, bem mais forte do que para outros de nós. Talvez para alguns de vocês que nos visitam aqui nessa noite. Talvez para alguns ou algumas de vocês que visitam pela primeira vez, a mensagem ela mexe com o seu coração, porque talvez foram palavras que você falou essa semana com Deus. Aí, por mais que pareça que foi você que marcou esse encontro, por mais que pareça que foi você que se agendou para estar aqui hoje à noite, por mais que pareça que foi você que separou para ouvir essa mensagem, Ele agendou isso para você. Aí Ele te trouxe. Aí Ele coloca em minha boca frases que você falou na semana ou há 15 dias. Você falou assim: Deus, o Senhor não está me vendo. Deus, o Senhor não me ama. Deus, o Senhor não se importa com as minhas tribulações. Aí Ele faz eu falar assim no microfone: eu amo você. Tenho visto a sua tribulação e tenho preparado para ti uma nova história. Como era com todas as pessoas que depois do encontro com Jesus tinham novos episódios, novas fotografias, novos sons, novos temas,
Nova história. É Ele quem promove estes encontros. O chão reformado da teologia bíblica, quando vai andar nos encontros com Jesus, no assunto soteriologia, que é a salvação do homem, diz que não somos nós que buscamos a Deus, Ele é que nos alcança, Ele é que nos salva. Um dos textos clássicos para esse tipo de afirmação é João 15,16, que diz: não foram vocês que escolheram a mim, pelo contrário, eu é que vos escolhi a vós outros. É Carlos Spurgeon que diz: eu não sei por que Deus me escolheu, eu não sei por qual razão Ele me escolheu, porque todas as razões que eu conheço a meu respeito são razões para que Ele não me escolhesse. E ainda assim, Ele me escolheu e fez de mim um pregador. Os pecadores se conhecem muito, muito mais do que qualquer outra pessoa. Nós conhecemos os nossos pecados das mãos, dos pés, dos olhares, das palavras, dos pensamentos. E Jesus vem com tanta santidade e diz: segue-me. É por isso que Pedro diz assim: eu não posso, eu sou muito pecador. E Jesus fala assim: você vai me anunciar, você vai me apresentar para os outros, você vai dizer quem eu sou para as pessoas, segue-me. E Pedro o seguiu. Então, um ensinamento primeiro desse texto é: Jesus é quem promove estes encontros. Que Ele promova encontros com pessoas que você ama. Que Ele realize encontros, seja aqui em Goiânia, seja em Minas, seja onde Ele for, com alguém que está perto de você, e que você seja alguém que está orando por essa pessoa, no nome de Jesus. Por mais torta que ela esteja hoje, seja qual for o caminho torto que ela estiver, ore e creia que ela pode ser alcançada pelo Senhor. E peça a Ele para montar um encontro, criar uma situação, seja numa viagem, em um avião, ou em um trem, ou em um ônibus, seja como for. Nesta semana, eu levei o meu filho ao futebol, ali na Serrinha, e eu fiquei até ele terminar. Levei 2 livros para ficar lendo, enquanto ele fazia a física. Depois do coletivo, ele vê que eu estava olhando, para eu não ficar também lá lendo o livro na hora que ele estivesse fazendo o coletivo. Enquanto eu estava ali lendo um dos livros, assim é uma expressão mineira, né? De rabo de olho. Você sabe o que é rabo de olho? Rabo de olho é você estar olhando para frente, mas você olha para o lado. Rabo de olho é você estar olhando para baixo, mas você dá uma olhada para a moça que está interpretando aqui, ó. A gente não vê muito não, mas a gente vê. Aí de rabo de olho eu vi que estava chegando alguém que parecia ser um senhor, pela sandália de couro, pela calça social, dobrada na canela, e aquele senhor rodeou para um lado, rodeou para o outro. Eu falei assim: ele deve estar querendo sentar perto de mim. Na hora que eu arrisquei levantar a cabeça, ele já sentou, olhou para mim e falou assim: pode sentar. Aí quase que eu falei assim: já sentou? Ele já sentou, pegou o livro, olhou para mim e disse: gosta de ler? Eu falei: e é conversado? Falei: gosto. Folheou o livro e disse: é literatura evangélica? Eu falei: pronto, vai descobrir minha identidade secreta. Eu falei: sim.
Chegou o amigo dele, ele leu o livro que eu estava lendo sobre 60 minutos para mudar o seu casamento. Ele virou para o amigo e falou assim: você precisa de um desse. Aí quando ele olhou para mim, eu disse: a nacionalidade do senhor, o senhor é de onde? Ele disse: Síria. Aí eu falei: uau, alguém da Síria do meu lado, em Goiânia, na Serrinha, no centro de treinamento do Goiás. Aí eu já estava traçando como que eu ia chegar na cruz, sabe, já estava assim, né, já vamos chegar na cruz. Então eu ia começar passando por Bashar al-Assad, pela cidade de Damasco, eu ia chegar na cruz na cidade de Damasco, porque é a cidade de Damasco o local onde o apóstolo Paulo, indo buscar perseguições, crentes para serem perseguidos, Jesus lhe aparece e ele tem a visão de uma luz muito forte e ele cai por terra. Ele só caiu, viu gente? Não fala que tem cavalo lá não, mas podia estar de cavalo, mas talvez estava a pé, só diz que ele caiu. Eu já estava traçando Damasco, eu falei: eu vou para Damasco, de Damasco eu vou para Paulo, de Paulo eu vou para Jesus, e vamos ver se eu vou para frente ou se eu saio correndo. Aí quando eu estou rodeando Bashar al-Assad, rodeando a guerra na Síria, e eu só vou te passar aqui uma informação que eu ouvi de um sírio, tá? Eu acho que você concorda comigo que é muito mais procedente você ouvir de alguém que é da Síria ou ouvir do Jornal Nacional ou da Record. Eu acho que você concorda comigo. Eu acho que é muito mais procedente você ouvir alguma coisa de alguém que é morador de Fundão, perto de onde estourou a barragem da Samarco, ou das notícias que a gente recebe na TV. Eu acho que você concorda comigo, que dependendo do que a notícia está passando, o que você ouve da pessoa é muito diferente. Eu já tinha ouvido isso no congresso de outubro do ano passado, e eu ouvi de novo a mesma resposta. Eu perguntei para ele assim, na lata, o nome dele é Joubet Ibrahim Georgios. Ele tirou a carteira de motorista para me mostrar o nome como pronunciava. Ele é natural de Damasco e ele nasceu em 1941. Então ele tem 76 anos. Eu disse: senhor Joubet, o que é pior para a Síria? Bashar al-Assad ficar no governo ou Bashar al-Assad sair do governo? Você concorda comigo que eu não podia deixar de fazer essa pergunta? É uma pergunta que eu tinha que fazer, né? Qual foi a resposta? Quando ele deu essa resposta, eu falei assim: não estou entendendo. Ele disse: para os cristãos é melhor que Bashar al-Assad fique. Se os rebeldes assumirem, a primeira coisa que eles vão fazer é matar os cristãos. Aí na hora que eu me armei para fazer a segunda pergunta, ele falou assim: eu sou cristão. Aí eu me interessei muito pela conversão. Senhor Joubet, que coisa linda. O senhor se converteu depois que chegou ao Brasil, ou ele me interrompeu e disse: o meu pai era cristão, o meu avô era cristão? Aí a minha cabeça andou séculos para trás. Ele disse: você já ouviu falar da igreja ortodoxa? Eu disse: claro, é a maior igreja cristã do Oriente. Ele: você sabe, hein? Ele falou assim: você é de qual igreja? Aí eu: presbiteriana. Ele: igreja presbiteriana. Sempre eles erram o S, né? A presbiteriana vira presbiteriana. Onde você vai? Eu falei de nossa igreja. Como que o avô do Senhor converteu?
Ele disse, depois que descobriu que eu era pastor: pastor, o Evangelho chegou na Síria há muito tempo atrás. Existem cristãos lá há muito tempo. E nem foram missionários, foram outros cristãos. Falei, que coisa linda, seu Jobate. Aqui em Goiânia, o senhor vai em qual igreja? Ele disse, eu gosto muito da igreja batista, mas eu estou idoso, tem uma Assembleia de Deus próxima à minha casa, eu estou indo ali. Vai nos visitar lá. Então, Jesus promove encontros com as pessoas. Aonde? Em todos os lugares desse mundo. Nesse exato momento ele está encontrando com refugiados, louvado seja o seu nome. Ele está se encontrando com famílias destruídas pelas bombas, louvado seja o seu nome. Ele está se encontrando com pobres miseráveis do sertão nordestino e da África, louvado seja o seu nome. Ele promove esses encontros. Um segundo e último encontro que me impactou muito foi Ronaldo Lidório. É natural de Nova Venécia, do Espírito Santo, pastor presbiteriano, missionário presbiteriano, já há muitos anos. Depois de passar 12 anos na década de 90, no noroeste de Gana, onde ele chegou em 1988, 89, para buscar um povo não alcançado, chamado Concombas, onde não havia entre eles nenhuma notícia de presença evangélica já há muitos anos. Ronaldo saiu do Brasil querendo alcançar esse povo, e em 12 anos, no meio dessas pessoas, Ronaldo Lidório ouviu a voz, a língua dos Concombas. Ronaldo Lidório grafou aqueles sons. É um fenômeno. Eu ainda vou escrever isso e vou soltar na internet. Ronaldo Fenômeno é Lidório. Eu ainda vou soltar isso aí, autor desconhecido, para ver se roda, porque é um fenômeno. Então ele chegou num lugar onde a língua era ágrafa, nada escrito, sem alfabeto. Ele ouve aqueles sons dificílimos, e ele passa um tempo e ele aprende a falar a língua. Depois que ele aprende a falar a língua, ele grafa a língua. Ele ensina o povo, aquele som é essa letra, aquele som é essa letra, aquele som, e ele faz o alfabeto. Depois que faz o alfabeto, ele cria uma cartilha, ele alfabetiza, ele ensina a ler, e depois que ele está ensinando a ler, convertem-se os primeiros Concombas. Quando ele tem os primeiros convertidos, ele pega os melhores e ele começa a tradução de toda a Bíblia para a língua Concomba. E ele traduz de Mateus a Apocalipse. Ele e a sua esposa guerreira Rossana, enfermeira, no meio do nada, voltaram para o Brasil e deixaram igrejas plantadas no noroeste de Gana. E os números de hoje são que existem 15 mil membros da igreja Concomba, com seus pastores, com seus evangelistas e com seus obreiros. Ele voltou para o Brasil no início dos anos 2000 para alcançar as tribos não alcançadas em nosso país, pois ainda há um cinturão de 93, 92, 97, 94, 95 tribos indígenas não alcançadas em nosso país, que quando você chega e fala de Jesus, eles nunca ouviram sobre Cristo. Então Ronaldo cria o projeto Amanagé, que significa mensageiro, leva 12 casais de missionários para o Amazonas, e já estão lá há mais de uma década, alcançando essas tribos indígenas. Disseram para ele de uma tribo não alcançada, que ficava bem no meio da floresta amazônica. Ele contratou um guia para levá-lo, para alcançar essa tribo, 3 dias para ir e 5 dias para voltar. Não, acho que é 5 dias para ir e 3 para voltar. Ele perguntou, por que é 5 para ir e 3 para voltar? Ele falou assim, porque para ir eu vou me perdendo, eu vou achando. Para voltar eu marquei o caminho, a gente volta mais rápido. Aí ele paga esses guias, e ele é um missionário pós-moderno. Ele vai com
botas especiais, ele vai com mochilas especiais, ele vai com contatos de satélite. O Ronaldo Lidório é um fenômeno. Ele ali com um guia, quase descalço, só com um facão na mão. Então eles estão indo alcançar uma tribo não alcançada, cujo nome veio aqui na minha cabeça agora, os Cambeva. É só o senhor para me trazer esse nome. É Cambeva mesmo, os Cambevas. Ele disse que no primeiro dia ele conversando com o guia, e ele falando a beleza da floresta, as cores dos animais. Aí o guia virou e falou assim: você me contratou para te guiar, eu gosto de andar calado, então nós vamos calado e voltamos calado, eu não quero mais ouvir a voz do senhor, seu missionário. Ele falou que foi educado toda a vida, o guia. Aí falou que uma das coisas mais difíceis dessa missão foi ficar 5 dias calado, para ir, para voltar e não poder conversar com ninguém, dizer que estava dando. Ele falou que um dia que eles dormiram na mata, nas viradas dos dias, em redes que são amarradas nas árvores, para amenizar um pouco a bicharada. Ele disse que ele tentando dormir, o guia levanta, desce da rede, arruma a rede, sobe e levanta e deita, e levanta e amarra a rede de novo e desce e levanta e mexe nas folhas e levanta e volta e levanta. Ele virou e falou assim: seu guia, você falou para eu ficar calado, mas não estou conseguindo, eu não estou conseguindo dormir, algum problema? O guia falou assim: é que eu tenho muito medo de onça, e onde nós estamos aqui, onde mais tem onça. O Ronaldo falou assim: agora eu também estou com medo da onça. Ele disse que completando os dias que eles achariam a tribo, o guia disse: eles estão ali, logo depois daquela montanha de arbustos. O Ronaldo disse que entrou pelos arbustos, viu uma tribo inteira, o coração dele palpitou, o primeiro contato com o homem branco. O Ronaldo sabe fazer vários sons, já estava escolhendo qual que ele ia fazer, porque não sabia se eles eram canibais, se eles eram agressores, eles podiam matá-los. Esses missionários são ou não são um fenômeno? Vai dizer que o coração palpita por vários motivos, um deles é o próprio risco de morte. Aí ele preparando os sons, aí ele viu quando os índios estavam limpando a área central do terreiro, como se fosse ter um culto religioso, trazendo alguns que parecia ser bancos, e eles alegres. Aí ele virou para o guia e disse: você consegue falar a língua deles? Consigo alguns sons. Então grita, diz que estamos aqui, diga para eles a paz, diga para eles, Deus os abençoe, e diga para eles, se podemos entrar. Disse, fizeram um sinal, entraram. Isso que falou assim: pergunta para eles o que vai acontecer aqui. Primeira pergunta que fizeram quando entraram, e o guia perguntou e disse assim: eles disseram que vão fazer um culto aqui hoje. Aí ele falou assim: pergunta para quem? Eles disseram que é para Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Aí o Ronaldo Lidório falou assim: culto a Jesus? Aí ele falou: culto a Jesus? Aí disse que uns 2 índios lá no meio da mata falou assim: aleluia! O Ronaldo falou assim: é pentecostal ainda. Aí, com muita dificuldade de comunicação, perguntou: qual foi o missionário que trouxe para vocês a mensagem? E os índios disseram: o seu João. O Ronaldo disse: onde ele está? Os índios disseram que ele tem uma casa flutuante na beira do rio. Levaram ele até lá. Ronaldo disse que quando chegou, uma casa construída em cima da água. Dizer que o coração dele palpitava na expectativa de que o Sr. João estivesse ali. Quando ele abriu a porta para não querer assustar e chamando, o Sr. João estava sentado numa sala que só tinha uma mesa e uma Bíblia. Sr. João, não se assuste, meu nome é Ronaldo, eu sou um missionário. Diz que o Sr. João levantou, abriu a janela, gritou o nome da esposa dele, Maria, e disse: ei Maria, corre e traz os meninos, porque agora chegou aqui um missionário de verdade. O Ronaldo disse que o coração dele se quebrantou e disse: Sr. João, missionário de verdade? É o senhor. Eu tenho botas, eu tenho isso, eu tenho guia. Como que o senhor chegou aqui? Ele disse: ah, meu missionário, eu sou membro da Assembleia de Deus lá de Manaus.
pastor tal, o senhor conhece? Lá em nossa igreja teve um evento chamado Conferência Missionária. O senhor já ouviu falar em Conferência Missionária? Ronaldo disse, já ouvi. O pregador dizia, é tempo de alcançar os perdidos, e você pode alcançar os perdidos. Há perdidos ribeirinhos, há perdidos indígenas aqui no estado do Amazonas, e Deus te chama. Meu missionário. Virei para minha esposa e disse, eu já aposentei, você já aposentou, pega os meninos e vão para o meio da floresta encontrar índio que não conhece Jesus. Foi assim que eu vim. Já plantei 10 igrejas aqui no meio da floresta. Encontros com... E você acha que ele não está marcando os encontros, não. E você acha que somos nós que vamos salvar as pessoas. E você acha que é a gente. E você acha que é esse lugar. E você acha que sou eu, ou eu acho que sou eu. Se eu for tonto, sonso. Jesus disse assim, o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Hoje, notícias de hoje, Jesus está aparecendo para os muçulmanos no mundo árabe, todas as semanas. Nós temos que trazer uns aqui para dar umas notícias para nós. O nosso conselho de missões está conversando aí com o pastor da China, e nós precisamos ouvir umas notícias. Nossa conferência missionária é em setembro, mas para trazer esse homem, nós temos que juntar umas 3 ou 4 igrejas aqui para pagar as passagens para ele vir e para voltar, que nós não aguentamos sozinhos não. Aí nós já estamos conversando lá, com o Sal da Terra, com uma outra igreja batista aí, para ver se quer trazer o cidadão para ele passar uma semana com a gente aqui. O pastor Samer Maurício contou essas histórias aqui na Videira, ano passado. E eu já tinha ouvido essas histórias do pastor Samer Maurício em 2015 ou 2016, quando eu estava no congresso lá em Belo Horizonte. Eu já estava aqui, fui no congresso lá em outubro. Samer Maurício é um pastor de uma igreja presbiteriana em Cairo, no Egito, naquela praça que sempre que dá confusão, ela passa no Jornal Nacional. Tem uma igreja presbiteriana ali com 7.000 membros egípcios convertidos ao Senhor Jesus. Tem umas notícias boas aí. Encontros com Jesus. Quem promove esse encontro? Ele. 2 ensinamentos somente nesse texto. Jesus é quem promove esses encontros. 2, e último, Jesus é quem propõe novos rumos depois destes encontros. Encontros com Jesus sempre colocam novos rumos na história da gente, colocam novos projetos, colocam novos planos, colocam novas disposições. A gente namorava de um jeito, encontra com Jesus, namora de outro jeito. A gente fazia negócio de um jeito, encontra com Jesus, faz negócio de outro jeito. A gente ouvia música de um jeito, encontra com Jesus, ouve música de outro jeito. A gente ia em alguns lugares, a gente encontra com Jesus, nós nunca mais voltamos naqueles lugares. Encontro com Jesus é um momento dele propor novos rumos, novos passos, novos procedimentos, novos comportamentos. Isso nós temos aos montões na Bíblia Sagrada. O Zaqueu, que eu já disse, falou assim: Jesus, eu pegarei os meus bens, darei metade deles aos pobres, e se eu vou dar uma olhada, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Por isso que eu oro pelo Marcelo Odebrecht, ele é o Zaqueu. Eu quero esse Marcelo Odebrecht dentro de uma igreja, podia ser na Maranata, aleluia, podia ser aqui, mudar para Goiânia, aí sentar aqui, convertido, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Novos rumos, porque o encontro com Jesus propõe novos rumos.
No caso específico de Pedro e dos seus sócios, você viu que tinha uma empresa aqui? Tinha uma empresa de pescaria aqui, de pescador. A empresa tinha 2 barcos, tinha 4 donos. Pedro, gente, essa empresa devia dar muita confusão, não devia não? Se eu lembrar, na hora que eu chegar no céu, eu pergunto, essa empresa sua devia dar confusão. Pedro, você é estouradão. A empresa sua tinha 2 barcos e 4 donos. Pedro e o irmão dele, André, dono da empresa. E o Tiago e o João, sócios, dono da empresa. Então tem uma empresa aqui. Jesus chegou na empresa, nesse caso específico, eles estavam lavando as redes, porque pescaram a noite toda e pescaram quantos peixes? Nenhum peixe. Jesus chegou, entrou no barco, eu fico imaginando a cena. Pedro, estouradão do jeito que ele é, está lá lavando a rede. Eu imagino que ele devia estar lavando a rede aqui e o barco um pouco distante dele. Eu não consigo ver Pedro lavando a rede perto do barco, coisa da minha cabeça. Então eu consigo ver assim, o barco ancorado na beiradinha, e ele aqui meio na areia lavando a rede. Aí quando ele olha, está chegando um cidadão, o cidadão vai e entra onde? Onde que o cidadão entra? Eu fico imaginando Pedro olhando aquele lá, aí entra no barco, entra lá. Aí eu imagino Pedro assim, quem é o folgado? Não, vamos transliterar para hoje. Aqui tem um monte de gente que usa umas motos sensacional. Pensa, você num lugar, a sua moto estacionada e você do lado arrumando um negócio da moto, aí chega alguém. Foi o que aconteceu ali. Aí o Pedro chegou perto, Jesus falou assim, vamos dar uma voltinha? Não, você está mudando o texto. Eu estou, mas é o que aconteceu. Você pode colocar o barco ali mais perto? Gente, eu fico imaginando Pedro, desamarra e puxa. Jesus sentou e fez do barco um púlpito. Fez da beirada da praia o auditório. Fez do vento o seu microfone. E ensinou. Não sabemos o que, porque não nos foi relatado qual ensino ele trouxe aqui. Quando terminou, olhou para o Pedro e disse, pega o barco, vamos ali um pouco para o meio, joga as suas redes. Então aqui já não dá mais para interpretar, porque aqui é coisa de glória. Não, porque a presença de Jesus não dá para interpretar, você só pode perceber e sentir que isso aconteça com a sua vida. Então você chega perto, você vê um estranho sentado na sua moto, mas é Jesus. Você vê um estranho dentro do seu barco, mas é Jesus. Aí você já coloca tudo à disposição dele, mesmo sem conhecê-lo. Você coloca o seu barco à disposição de Jesus, você coloca a sua vida à disposição de Jesus. Como é Pedro, não aguenta ficar calado, é Pedro que fala. Ele falou assim, aqui, nós pescamos a noite toda. Eu não sei se o senhor é da região, se o senhor conhece de pescaria, mas agora não é hora de pescar. Mas eu vou levar o barco, e por causa das tuas palavras, as que eu ouvi ali, quando o senhor estava sentado, eu vou jogar a minha rede debaixo daquelas palavras que o senhor falou ali. Aí o barco sai, Jesus dentro. Não imaginaram que o barco para, Jesus só vira para os peixes e faz assim, ó. Aí vem aqui monte. Pedro jogou a rede
não conseguiu puxar, chamou o sócio, os barcos quase viraram, tinha peixe demais. Neste caso específico, Jesus disse, ele disse, deixa tudo, deixa o barco, vem comigo. Então eu encerro aqui, biblicamente, tentando explicar para mim e para você, que no grupo de todos aqueles que são chamados por Jesus e que se encontram com Jesus, nós nos subdividimos em 2 grupos. Nesse texto tem os grupos que vão, mas em outros textos nós temos o grupo daqueles que ficam. Então nós temos que orar e identificar você de qual grupo você é. Já vou logo te avisando, que o grupo dos que vão é minoria. O grupo dos que ficam tem que ser a maioria, por uma questão lógica, porque os que vão são sustentados pelos que ficam. Oração, comunicação, sustento financeiro. Nesse caso específico, eles são dos grupos que vão. Aí eles se tornam mensageiros de tempo integral, deixaram os barcos, deixaram a empresa e foram. Me permita encerrar gastando tempo com os que ficam. Tentar mostrar para você o tamanho da importância de quem fica também. Me permita ler, porque eu não consigo gravar isso aqui na minha cabeça, sozinho assim, falar, e eu ia perder detalhes. Vou falar dos que ficam. Você está entendendo os que vão e os que ficam? Os que vão é aquele que se encontrou com Jesus e ele deixa a advocacia, ele deixa a engenharia, ele deixa a medicina, ele deixa o barco e vai. Os que vão. E os que ficam? Deixa o barco? Deixa a engenharia? Deixa a medicina? Você pode imaginar a confusão que vai dar você ser do grupo dos que ficam e você vai? A mesma confusão se você é dos grupos que vão e você? Então nós temos que entender isso. Eu sou do grupo dos que vão. Fui retirado da educação física, fui retirado da minha agenda de vida, fui retirado da minha cidade, fui retirado das minhas escolhas e há 20 anos não escolho mais cidade, não escolho casa pastoral, não escolho igreja, é onde ele enviar. E o tempo todo por conta. Não tem ministério e educação física, odontologia, é ministério o tempo todo. Aí eu separo a folga, que aqui está sendo na sexta-feira, e as férias, que aqui a gente divide de 2 vezes, aí nesses 2 momentos eu me desativo. Saindo desses 2 momentos, 7 da manhã, 3 horas da madrugada, 3 horas da tarde, na hora do almoço, isso é uma beleza. Só que se eu sou do grupo dos que vão, e eu fui, eu não me canso, eu não me desgasto, eu não desisto, eu não desanimo, eu celebro o chamado. Se eu não fosse do grupo dos que vão, eu já tinha existido há muita pá de tempo. Deixa eu te falar um dos que ficam. Vou lá atrás. No século XVIII, a Inglaterra detinha o monopólio do comércio de escravos negros. Os meios de transporte eram os mais cruéis e desumanos que você possa imaginar. Boa parte da população inglesa tirava proveito desse comércio e o povo, de maneira geral, aceitava a escravidão dos negros. Havia aqueles que se enriqueciam muito e por isso defendiam com veemência o escravagismo. Vou citar o nome de um dos que ficaram: William Wilberforce. Ele nasceu numa família rica da Inglaterra, na cidade portuária de Hull, no estado ou condado de Yorkshire, em 24 de agosto de 1759. Ele decidiu dedicar-se à carreira política e preparou-se para isso. Foi eleito pela primeira vez aos 21 anos de idade. E aos 24 ele já era um político famoso por sua eloquência e acabou sendo eleito representante do seu estado de Yorkshire, uma espécie de
deputado federal ou senador, guardadas as devidas proporções. Em 1784, ele foi fazer um passeio, ele tinha 24 anos de idade, já era parlamentar,